Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, a Sintonia do Bem, mais uma vez ao vivo com o programa Alegria de Viver. Uma boa noite, Luiz, José de Castilho, muita paz, muita luz. E esse programa tem tido uma boa repercussão, principalmente porque ele se propõe a trabalhar o tema depressão, um tema muito profundo, que pouco é justamente trabalhado, mas que já ao longo de alguns anos a Federação Espírita Brasileira vem trabalhando, divulgando a questão do não suicídio e outros temas, outras campanhas, e que vem obtendo muito sucesso. Da nossa parte, que fazemos, temos esse trabalho na TV Chico Xavier e na rádio chicoxavier.com.br, temos justamente esse objetivo de nos aprofundarmos neste tema de tamanha importância, porque a sociedade hoje vive uma verdadeira epidemia, né? E vem justamente dizimando os jovens, não só aqui no Brasil, mas no planeta. O índice de suicídio é muito grande. E colocamos no início a pergunta: por que as pessoas se suicidam, né? A primeira pergunta que Richard Simonetti coloca no capítulo que vamos começar a estudar hoje. É mais um capítulo do livro, né? As causas, né, do suicídio, porque antes trabalhamos o capítulo os efeitos do suicídio, e um tema tão complexo, né, e profundo, Richard Simonetti trabalha de forma tão simples, né, tão delicado e de um entendimento para todos nós. E tudo que nós precisamos saber se encontra justamente nesse livro. É claro que nós vamos trazer aqui também profissionais da área, como psicólogos. Já convidamos e nós vamos marcar, né, justamente uma vinda deles aqui, para que eles possam também, no ponto de vista da psicologia, tratar do tema, né? E vamos falar de depressão e outros temas afins.
Queremos agradecer a presença de todos, queremos também pedir a vocês que acessem o nosso canal no YouTube, façam as suas inscrições, acesse os vídeos que lá se encontram, que nós gravamos, que nós transmitimos e postamos lá no nosso canal, pois estamos numa campanha para atingir as 1000 inscrições, né? Estamos obtendo o respaldo dos amigos, mas é muito importante que vocês divulguem também nas suas redes sociais para que possamos atingir este objetivo. Uma boa noite a Andréa, que está entrando agora, a Jô Sobral, a L'Equipe, a Solange Rufo também, uma boa noite, muita paz nesse início do programa Alegria de Viver, onde tratamos, né, de assuntos relacionados ao suicídio. Em seguida nós iremos transmitir mais uma palestra de Arthur Valadares, né? Este jovem que vem fazendo um trabalho muito importante de divulgação da doutrina espírita, rapaz muito simples nas suas abordagens, e vamos, logo após o programa, nós iremos transmitir mais uma palestra desse rapaz que tem justamente e está fazendo um trabalho muito importante no movimento espírita aqui do Brasil. Como falamos, estamos estudando o livro de Richard Simonetti, titulado Suicídio. Hoje vamos entrar no capítulo As Causas, e o primeiro subitem do capítulo é justamente a fuga. E ele faz a primeira pergunta: por que as pessoas se suicidam? Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo que quer fugir de determinada situação que o atormenta, a morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, como já foi comentado, dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para um problema, um mergulho no nada. E nós já vimos em capítulos anteriores, né, as consequências, né, justamente do ato do suicida, porque na tentativa dessa fuga ele chega no outro lado e vai perceber que continua vivo, com os dramas do ato que cometeu, né? E os dramas de consciência que ele vai ter que passar um período até que possa, em um momento de consciência e de arrependimento daquilo que ele fez, receber a ajuda do alto para assim ser encaminhado para locais socorristas para receber o tratamento necessário. A segunda questão que Richard Simonetti levanta é a seguinte: embora acovardado diante dos desafios da existência, não está o suicida exercitando a coragem de enfrentar o desconhecido? Pergunta muito interessante, né? E que Richard Simonetti diz: a tragédia do suicídio está no fato de que, com raras exceções, as pessoas não desconhecem que haverá consequências funestas. Ainda assim, há tal premência em fugir do que as atormenta que acabam por cometer um ato insano. E nós sabemos que, e também falamos em capítulos anteriores, que a força, as provações, vêm de acordo com as forças que poderemos carregar. Deus não dá fardo pesado a ombros leves, frágeis, que não possam carregar. Então todas as situações difíceis que chegam são provações, e são situações que nós pedimos para passar, ou situações que nós criamos, mas que essas situações vão passar em algum momento.
Aí, nesse caso, Richard Simonetti pergunta: por que isso acontece? As religiões tradicionais concebem que a vida continua. Enfatizam que responderemos no mundo espiritual pelo que fizermos da nossa vida. Destacam a existência de regiões infernais ou celestiais, para onde irão as almas de acordo com o seu comportamento. Concebem que o suicídio é um pecado mortal, passível, segundo seus dogmas, de impor tormentos para a eternidade. Todavia, não oferecem uma visão mais objetiva do além. Permanecem nos domínios da especulação, que resvala para a fantasia. Então, Richard Simonetti quer colocar aqui justamente a questão das religiões que têm essa visão que o espírito vai continuar a viver depois da morte e tudo mais, mas não dá uma consistência positiva e racional em relação ao que acontece no outro lado da vida, quando partimos, mesmo numa morte natural ou numa morte através do suicídio, né? E essa consistência falta justamente para que até possamos tomar uma postura melhor, ou o indivíduo possa tomar uma postura melhor diante das dificuldades que está passando e pensar duas vezes no caso do suicídio. Outra pergunta: não são convincentes? Até podem ser para pessoas simples que aceitam os dogmas de sua fé, sem questionamentos, sem o crivo da razão. Estes podem ser contidos em seus impulsos de autodestruição, por medo de castigos infernais. Isso não ocorre com a maioria dos fiéis, que navegam na superficialidade da crença, sem uma convicção sólida da imortalidade, né? E realmente essa visão que o espírito, o indivíduo vai continuar no outro lado, vivo e tudo mais, se ela não for baseada no crivo da razão, numa resposta lógica para este assunto, a única forma desses indivíduos se aterem a não praticar o suicídio através justamente do medo do divino que muitas religiões impõem, né? Mas muitas vezes eles colocam aqui pessoas que vivem na superficialidade das suas crenças, né? E não tem uma consistência que possa ter um raciocínio lógico. Essas pessoas têm uma tendência maior justamente diante de um problema difícil, né, querer fugir desses problemas. E qual a solução para convencer os candidatos à fuga de que definitivamente não é a melhor opção? E ele responde: um jovem, estimulado por companheiros, fumou maconha. Ao saber disso, o pai o levou a visitar um hospital para drogados, onde ele observou o estarrecido quadro dantesco de sofrimento e desajustes dos vícios. Tomando conhecimento do que o esperava, nunca mais se envolveu com drogas. O Espiritismo literalmente nos leva lá, mostrando as consequências funestas do suicídio. Então, a doutrina espírita, ela tem uma consistência, uma lógica, né? E nos dá uma visão muito profunda do que nós vamos encontrar no outro lado da vida. As consequências do ato que porventura poderemos cometer em relação ao suicídio, os dramas de consciência que vamos ter que enfrentar, porque toda a ação do suicida é justamente uma questão do livre-arbítrio dele próprio.
E ele mesmo está procurando esses dramas e o sofrimento que vai duplicar ou vai se multiplicar no outro lado de uma imensa força que não podemos imaginar. Então a doutrina espírita, a exemplo desse pai que levou o filho para um hospital de drogados, nos leva justamente a vivenciar o que acontece no outro lado da vida. É tanto que nós poderemos ler Memórias de um Suicida, né, psicografado por Ivone A. Pereira, que nos dá uma visão muito profunda do que que o suicídio vai encontrar no outro lado, na vida, mais precisamente no Vale dos Suicidas, né? Então a doutrina espírita, que na doutrina de impulsionar a questão do pecado, do medo, né, de Deus, da punição que ele pode oferecer a todos nós, porque, primeiramente, ele não vai se magoar, não vai perdoar também, porque ele não vai sentir e não está nesse nível justamente de se magoar com as nossas atitudes, mas nós mesmos é que infligimos as leis de Deus e vamos encontrar os dramas de consciência que nós mesmos, pelo caminho que nós escolhemos. Temos aqui que entrou agora há pouco a Valesca Couto, a Neia, uma boa noite, né, muita paz. A sexta questão: é possível entrar em contato com quem se suicidou? Ocorre em reuniões mediúnicas, manifestando-se por intermédio de médiuns preparados para esse tipo de contato. Os suicidas relatam seus tormentos. Tenho conversado em inúmeras oportunidades com esses infelizes. Revelam unanimemente que nenhum sofrimento da terra se compara ao seu. Para quem não tem um conhecimento do que seja uma reunião mediúnica, é justamente uma reunião privada na instituição espírita, de médiuns experimentados, que passaram um período estudando a codificação, estudando e aprendendo as suas habilidades mediúnicas, em educação, para que num determinado período sejam habilitados para trabalhar nessas reuniões privadas e ajudar aqueles espíritos que são trazidos pelas equipes espirituais para receberem tratamento. E são nessas reuniões que, porventura, uma vez ou outra, são trazidos suicidas para trazer o seu testemunho. E como Richard Simonetti coloca aqui, justamente a revelação desses espíritas suicidas é de que os dramas, né, e os sofrimentos não existe uma comparação, né, em relação ao sofrimento que eles estão passando aqui na Terra. Qual o resultado desse contato? Qual o resultado desse encontro onde esses espíritos são trazidos nas reuniões mediúnicas? O candidato ao suicídio percebe que não é uma boa opção. Somente alguém que perdesse o uso de suas faculdades mentais continuaria a alimentar a ideia de matar-se, ao tomar conhecimento de que literalmente é saltar da frigideira para o fogo. E a última questão do capítulo de hoje: e quando alguém, em virtude de uma situação que lhe parece insuportável, intenta matar-se, mesmo conhecendo as informações oferecidas pelo Espiritismo? Uma questão muito grave. Quem estuda a doutrina espírita e cultiva a reflexão em torno de seus princípios, dificilmente exercitará tal desatino. Tem consciência de que as atribulações existenciais apresentam-se como ensejo de resgate de seus débitos kármicos para um reajuste
diante das leis divinas com vistas a um futuro de bênçãos. Então a doutrina espírita, todos nós sabemos que é um antídoto justamente para os pretensos candidatos a fugir das suas provações. Porque a doutrina espírita e seus ensinamentos vai mostrar que e nos dar consciência que nós continuaremos vivos no outro lado. Se a intenção nossa é fugir dos problemas através do acabar com a nossa própria existência, aí vamos nos deparar justamente com a nossa própria consciência no outro lado e ver que nós estamos vivos. Além do ato prático da questão consciente, nós vamos encontrar também aqueles espíritos suicidas inconscientes, que muito pouco nós tocamos, que é justamente aqueles que vivem nos vícios, do fumo, das drogas, né? Das bebidas alcoólicas, da maledicência e de outros vícios que levam ao desgaste do corpo físico e assim diminuindo a nossa existência aqui na Terra, se tornando um suicida. Como um exemplo clássico para todos nós é justamente André Luiz, quando ele chega no outro lado e aqueles espíritos ali no umbral o consideram como suicida, e é tanto que ele diz que não, e mais tarde ele tem essa consciência, depois de explicar toda, receber a assistência, o tratamento depois daquele seu arrependimento e as orações, percebe que realmente a vida que ele levou aqui na Terra fez ele diminuir drasticamente a sua existência, o tanto que ele passou, segundo o nosso lar, 8 anos lá no umbral, né? Então a doutrina espírita tem justamente essa condição de nos esclarecer, nos mostrar dentro da lógica o que nós somos, o que nós fomos no passado e o que nós vamos ser no futuro, e nós sabemos que depende das sementes que nós estamos plantando aqui nesse momento existencial. Vamos deixar de passar por provações no futuro? Provavelmente não, porque a existência, nenhuma existência, é muito difícil, impossível nós resgatarmos todos os débitos do passado. Ela vem gradativamente, aí nós vemos a misericórdia de Deus, né? Porque paulatinamente nós vamos resgatando as nossas faltas do passado, né? Mas quando nós temos essa consciência e trabalhamos para nos amadurecer espiritualmente, né, à medida que essas provações começam a chegar, nós vamos ver com mais clareza, e a resignação deve ser uma prática de todos nós. É um aprendizado, é um esforço, né, constante para esse aprendizado. É muito difícil, mas nós vamos ter que aprender a lidar com as dificuldades que chegam, porque tudo passa, né? Tudo passa. Uma fatalidade nossa da existência é que nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos aprender a seguir o nosso caminho. Assim sendo, essas foram as reflexões da noite de hoje. Agradecemos a presença de todos, né? Mais um programa Alegria de Viver. Voltaremos na sexta-feira às 19h30. Que Jesus abençoe a todos, os protejam. Às 22 horas voltaremos com um momento com Chico Xavier, e logo após vamos a mais uma transmissão de palestra do Arthur Valadares. Muita paz, muita luz e muita harmonia a todos. Precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações.